Era um tempo de perversidade e injustiça, quando as cidades de Sodoma e Gomorra prosperavam nas margens do Mar Morto. Seus hábitos haviam se influenciado profundamente, cometendo todo tipo de maldade e desprezando qualquer princípio de bondade e retidão. Em meio a essa escuridão, 2 anjos foram enviados pelo Senhor para investigar a gravidade dos pecados dessas cidades. Chegaram em forma humana ao entardecer e encontraram abrigo na casa de um homem justo chamado Ló, que vivia em Sodoma. Ló, ao perceber que os viajantes eram estrangeiros, imediatamente os abrigaram para se hospedarem em sua casa. Mesmo em meio à corrupção, Ló era conhecido por sua retidão e generosidade. Enquanto a noite caia, um grupo de homens perversos cercou a casa de Ló, tentando que ele entregasse os estrangeiros para que pudessem abusar deles. Ló, horrorizado, implorou aos homens que não cometessem tal atrocidade. Ele acolheu suas filhas virgens em seu lugar, na esperança de proteger os anjos, mas os homens não se importavam com a oferta e persistiram em sua vileza. Os anjos, então, revelaram sua verdadeira identidade a Ló e informaram-lhe do plano divino para destruir Sodoma e Gomorra devido à maldade de seus habitantes. Avisaram-no que deveria levar sua família e fugir imediatamente para salvar suas vidas. Ló voltou para dentro de sua casa e contornou a sua família sobre o terrível destino que aguardava as cidades. Apesar da resistência e da incredulidade, Ló e sua família conseguiram fugir na calada da noite, sob a proteção dos anjos. Os anjos os instruíram a não olhar para trás, mas a esposa de Ló não resistiu à tentativa de olhar para uma cidade que estava sendo destruída. No instante em que ela olhou para trás, ela se transformou em uma estátua de sal. Enquanto fugiam, um rugido ensurdecedor ecoou pelos céus. O julgamento divino estava se cumprindo. Fogo e inundação choveram do céu, consumindo Sodoma e Gomorra em uma terrível tempestade de destruição. As cidades caíram em chamas, e seus habitantes perversos pereceram. Só Ló e suas 2 filhas conseguiram escapar um tempo. Eles buscaram refúgio na pequena cidade de Zoar, que foi poupada da ira de Deus. Lá, eles tentaram recomeçar suas vidas, deixando para trás a corrupção e a maldade que testemunharam em Sodoma. Enquanto contemplavam a fumaça e as cinzas das cidades condenadas, Ló e suas filhas refletiram sobre a justiça de Deus. Com seus corações cheios de gratidão por terem sido salvos, eles perceberam que estavam livres do pecado que os cercavam. A destruição de Sodoma e Gomorra bactericida como um psicológico sombrio das consequências do pecado e da necessidade de buscar uma vida justa e piedosa diante de Deus. A história dessas cidades serve como um alerta para as gerações futuras, uma lição sobre a importância de se afastar do mal e buscar a retidão para encontrar a graça e a misericórdia divina. Com o coração ainda repleto de choque e gratidão, Ló e suas filhas buscaram um novo começo em Zoar, uma cidade que, por sua retidão, Deus havia decidido guardar a destruição. Eles foram recebidos por pessoas de bom coração, que os acolheram e ofereceram ajuda para reconstruir suas vidas. Enquanto os dias se transformavam em semanas, Ló refletia profundamente sobre as escolhas que o levaram a viver em Sodoma. Ele compreendeu que, mesmo sendo um homem justo, sua presença naquela cidade pecaminosa o expôs a tentações e perigos constantes. Esses pensamentos o motivaram a buscar uma vida mais piedosa e afastar-se de qualquer vestígio de maldade que vira em Sodoma. Ló também se arrependeu das vezes em que não havia sido mais enfático em sua mensagem sobre justiça e retidão aos habitantes de Sodoma. Ele viu que, como justo, tinha a responsabilidade de ser uma voz mais firme contra a corrupção, mesmo que isso implicasse rejeitar e zombaria. Enquanto Ló e suas filhas se esforçavam para se ajustar à nova realidade, uma forte conexão comunitária começou a florescer em Zoar. Ló sentiu que viver em um lugar onde a justiça prevaleceu fazia toda a diferença na vida das pessoas e em sua própria espiritualidade. A dor e a tristeza pelas perdas em Sodoma sofreram a ser substituídas pela esperança e pela renovação. As filhas de Ló, por sua vez, também passaram por um processo de transformação.
Enquanto cresciam no meio à corrupção de Sodoma, tinham sido influenciadas pelas práticas imorais da cidade. Agora, no Zoar, elas viram exemplos de pessoas virtuosas e experimentaram um senso de comunidade acolhedora. A convivência com a motocicleta dos moradores de Zoar, somada às reflexões sobre o destino de Sodoma, fez com que as filhas de Ló decidissem abraçar uma vida mais justa e piedosa. Elas reconhecem que, para serem mulheres de caráter, devem deixar para trás o passado sombrio e caminhar em direção à luz. O tempo passou, e Ló e suas filhas foram encorajadas com uma nova família e supervisionadas em Zoar. Eles cresceram em sabedoria, tornando-se exemplos de virtude e retidão para a comunidade que os cercava. Suas vidas mudaram completamente, e eles aprenderam que, mesmo diante da ira divina, a misericórdia e a graça de Deus podem transformar vidas e abrir caminhos para um futuro melhor. A história de Sodoma e Gomorra caiu viva na memória de Ló e de suas filhas, tornando-se uma lição contínua sobre as consequências da maldade e da importância de escolher o caminho da justiça. Eles perceberam que, embora tenham testemunhado a destruição, Deus não deseja a ruína dos ímpios, mas sim que eles se arrependam e encontrem uma vida correta. No coração de Ló, havia uma nova compreensão do amor e da misericórdia de Deus. Ele entendeu que, mesmo na gravidade do julgamento, Deus tinha o desejo de resgatar os justos e oferecer uma chance de recomeçar. O testemunho de Ló e suas filhas em Zoar se tornou uma luz brilhante de esperança para todos que ouviram sua história. Enquanto as gerações passaram, a história de Sodoma e Gomorra permanecia viva, transmitida de pais para filhos, lembrando a todos a importância de viver uma vida justa e reta diante do Senhor. A destruição das cidades pecaminosas tornou-se um alerta eterno sobre o poder da justiça divina e a necessidade de escolher o caminho do bem. E, para aqueles que se lembravam da história, havia uma promessa de que, em meio às trevas, a esperança e a redenção sempre poderiam ser encontradas por meio da fé e da retidão.